mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Rádio Unaerp. Olá, galera, tudo bem? Tudo bom, Estamos meninas? com mais um Polemizando nessa segundona braba, né, gente? Vamos E animar olha- que é mais curta a semana, né? Sim. Pela glória de Deus, Pai, amém. Que eu já acordei hoje falando assim, calma, Hoje só é mais quarta. 2 dias, só mais Gente, é o 2 seguinte, a semana é leve, mas os temas não, infelizmente. Queríamos, né? Exatamente, todo dia tem Mas polêmica. assim, infelizmente não rolou. E o nosso primeiro tema é sobre a Amazônia, gente. SOS Amazônia, muita gente tem ouvido falar essa hashtag, né? Sim, no dia 23 de agosto, o Michel Temer decretou que uma reserva que fica entre o Pará e o Amapá fosse minerada por uma empresa privada. A semana foi bem tensa, porque até os artistas, eles... Se manifestaram, Sim. né? Contra e tal. Todo mundo... Muita gente. E no dia 1º de setembro, o Michel Temer revogou o decreto por 120 dias. Porque ele estava na China. Aí assim que ele voltar, ele vai dar uma resolvidinha nisso. Mas enfim, vamos fazer uma intro sobre a Amazônia, né, gente? Explicar melhor pro pessoal o que tá acontecendo, Então, ó. né? O que é a renca. Então, a Amazônia é o maior bioma brasileiro e ele abrange 9 países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Venezuela e Suriname. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. E ela é um resfriador atmosférico. Por quê? Porque, como tem muita árvore, todas elas absorvem o CO2 e liberam o O2. E isso suaviza o Meio que pra aquecimento equilibrar. global. Exatamente. É a única área de tão importância e grandeza que a gente tem, né? Sim. E 20% dela já foi desmatada, gente. Assim, é um número absurdo com Sim. garimpo, pecuária, Extração que agropecuária. eles fazem, né? Sim. Que mais? Renca. Pra quem não sabe o que é Renca, é Reserva Nacional de Cobre e seus associados. Tá? Mas e aí, Giulia Giuntini, o que você acha sobre esse tema? E aí, Flor? Eu não sei por que ele fez essa merda, sinceramente. Acho que foi uma decisão muito precipitada. Tipo, todas as decisões dele eu vejo pensando no agora e não no futuro, sabe? Ou a Amazônia é tipo assim, você vai e sai fora do país, todo mundo que você fala assim, você é do Brasil. Todo mundo pensa na Amazônia, direto na Amazônia. É uma referência Nossa, do país, com certeza. é uma coisa da natureza, então não tem motivo ele fazer isso. O principal bioma, como você falou, uma atitude precipitada, é mais uma vez pensando na crise, né? Porque a intenção dele, que ele fala, é gerar emprego nessa área, usar para mineração. Segundo eles querem atrair novos investimentos, gerar riquezas e renda para a sociedade. Mas, mais uma vez, ele pensa, cada proposta que ele faz, que tem um benefício, uma vantagem, tem 2 ou 3 consequências negativas, né? Mas assim, na real, eu acho que foi mais uma troca de favores. Porque parece que a mineradora que ia tomar conta da região é da filha de um juiz, parece. Ou de um político. Uma coisa assim, que Que tava... ele ia vender? Sim, que tá envolvido na Lava Jato, tudo isso. Então assim, era mais que uma troca de favor do que Com algo pra certeza. conter a crise realmente, entendeu? Só que, igual a gente falou, acho que foi semana passada, né? Tudo que ele tá fazendo, todos os decretos, todas as palavras que ele tá dando discurso, todo mundo tá caindo em cima dele, entendeu? Então, foi mais uma coisa. Ele fez isso, já saiu campanha na internet, todo mundo, vários famosos compartilhando. Pessoas que formam opiniões, né? Que Aham. influenciam muito. Então, Quer né, eu falar, vi isso aí Tomás? também, que ele tinha usado o argumento, né, que é uma forma de melhorar a economia do país, que é uma região muito rica em ouro, minério de ferro e cobre, né? Mas Sim. assim, eu sou contra, né, que a região que vai ser explorada é uma região de terras indígenas, né?
Eu vi até um vídeo no Facebook, vários indígenas sendo contra, né, que é a região deles lá, né, que eles vivem, vai ser... Sim, unidade de conservação, eles vão ser né? prejudicados com a mineração que pode acontecer, né? Tipo assim, eu não acho. Igual a gente já falou em outros programas, mas a economia do Brasil tá muito crítica. Ela precisa de alguma atitude do presidente, mas não acho que ele tá indo nos pontos certos. Como o Tomás tinha falado em relação à unidade de conservação dos índios, né? Depois de tanta pressão, tanta crítica da população e dos artistas, o Temer até voltou atrás e mudou o texto dele, né? Falando que não ia haver exploração mineral em áreas de unidade de conservação da natureza ou terras indígenas. Mas mesmo assim, mesmo não havendo nessa área, haveria o risco de gerar pressão ali entre as populações que vivem na área, além do desmatamento e ameaça à biodiversidade, que todo mundo sabe que vai acontecer, Porque né? assim, na história da Amazônia, né, ela é caracterizada pela extinção de várias espécies de animais e do desmatamento, né? Sim, já vem acontecendo muito, Então isso né? aí vai agravar isso cada vez mais, né? As pessoas não têm noção do quão importante né? Manter esse equilíbrio, não queimar, não desmatar, enfim, porque não é só assim os animais e a natureza, afeta diretamente na população, né? No clima. Sem contar Eu que pensei nisso. já tá muito quente o Brasil, né? A gente sabe que é um país tropical muito quente, isso afetaria diretamente. Então, é uma coisa assim que ele pensa de um lado positivo, querendo sair dessa crise, querendo gerar emprego a qualquer custo, mas acredito que tem mais desvantagens do que vantagens. Seria uma ameaça enorme. Eu acho desnecessário isso, né? Porque, assim, a mineração, ela acaba prejudicando também os rios, né? Causa... Sim. Contaminando os rios. Ia prejudicar o meio ambiente de duas formas. Além de devastar lá a natureza, ia prejudicar ainda mais o solo, por causa da mineração. Sim, eu vi a opinião da coordenadora do Núcleo de Ciências, né? Que é uma pessoa especializada na área. Ela fala que isso reduziria as áreas de proteção, aumentaria as corridas pelo ouro, né? Além disso tudo gerar desmatamento, contaminação de recursos hídricos, ameaças às populações indígenas e explosão demográfica, porque já que ele quer fazer com que a população tome aquele lugar para gerar emprego, então muita gente ia se concentrar no mesmo local. Poderia gerar um problema ali de explosão demográfica mesmo, e a qualidade de vida seria prejudicada posteriormente, né? Por conta dessa queda da qualidade mesmo da mata, da água, dos recursos hídricos, Eu né? acho que, tipo, isso aí só vai beneficiar mesmo as mineradoras que vão ter acesso à exploração do local, né? Que elas que vão se Geraria beneficiar. lucros, Eu acho Também que também ele deve ter pensado em como o norte e o nordeste não são regiões tão desenvolvidas, talvez ele tentasse, tipo, não sei se ele pensou em chamar mais atenção, tentar desenvolver mais lugar com a mineração ali, eu não sei. Pode ser, achar que tá querendo ajudar, né? A população sempre tem uma... E só uma observação, a área, assim, que ele ia entregar pra mineração é um pouquinho maior que a Dinamarca, gente. Então, assim, sim. Eu vi é isso. uma área considerável, Equivalente ao estado do entendeu? Espírito Santo, não é? Sim, Não é uma muito área, assim, grande. considerável. E Muito grande. Não, Eu vi que... Cadê? Segundo o Ministério de Minas e Energia, né? O setor que está a favor dessa mudança, eles falam que o objetivo deles é atrair novos investimentos mesmo, como eu falei, né? Gerar riquezas, aumentar a renda, emprego e combater garimpos ilegais. Mas a questão é, se desmatar, vai estar afetando toda a natureza ali, como a gente falou, iria diminuir a qualidade de vida. E aí, a questão é que não equilibra, sabe? Gera emprego, mas diminui a qualidade de vida, diminui as áreas de conservação que a gente tem ali. Grande parte da fauna e a flora do Brasil. Sim, que tem uma relação direta, né, com o clima, que é muito importante, que muita gente não sabe. Eu acho que assim, como o norte ali, a Amazônia é uma região muito grande, de qualquer forma, o pessoal pensa assim, não vai chegar a atingir gente que tá em outras regiões e tudo mais. Mas como faz parte do Brasil, do nosso território, bioma brasileiro. ia acabar atingindo a gente de alguma forma. Sim. Porque é uma coisa que é patrimônio nacional, né? De toda a população do país. Ele faz isso aí como se fosse uma coisa dele, né? Como se fosse propriedade Sim. dele. Eu acho que tem esse Que termo ele não consultou ninguém, né? Pra Aham. chegar nessa decisão. ó, Foi muito rápido, né? eu acabei de
pensar uma coisa, ver se vocês concordam. Ai, eu esqueci. Seu Thales. Era muito importante que eu ia falar, era sobre isso. Ah, Você anotou? tipo assim, eu acho que todo mundo tá criticando muito, assim, né, pelo fato de minerar e tal. Mas, tipo assim, se minerasse depois, repusesse, tipo assim, as árvores, houvesse Sim. uma reposição, Pra equilibrar, né? o que sim, perdeu. sabe? Só que todo mundo desmata, faz, e ninguém repõe, entende? Então, tipo assim, A gente sabe que a sociedade não sabe lidar tem com que ter isso, né? uma responsabilidade também. Tipo assim, eu vou desmatar, ok, mas depois, tipo assim, eu matei Incentivar uma essas área, entendeu? campanhas, Aí né? eu planto mais 3 áreas, entende? E a gente vê que o brasileiro não se importa muito nessa questão, né? De reciclagem, de Jamais. plantar árvores. Então, assim, não tem noção do quanto é importante. Então, realmente, se destruísse, ia ser quase impossível repor depois, né? Voltar a ser como era antes. Gente, você quer um exemplo maior? A Mata Atlântica, entendeu? Olha o tanto que foi, assim, Devastado. devastada e ninguém tá ligando. Tipo assim, tem uma área ou outra de preservação. Só Uhum. que assim, todo mundo fala, nossa, que triste, que não sei o que tem, mas ninguém faz nada para mudar a situação. Exatamente. E tipo assim, e vai ser muito triste se um dia a Amazônia chegar no patamar que chegou a Mata Sim. Atlântica, entende? A Vai ser nossa assim. principal riqueza, né? Assim, o ouro, a água e a mata do Brasil. Então, deveria valorizar no mínimo. Eu acho que ele vem, assim, aos poucos. Como você falou da Mata Atlântica, que já devastou muito. Então, ele vem, assim, diminuindo o status de reserva nacional de determinadas áreas. Então, ele vai diminuindo até que vai chegar um momento que metade da área total vai estar sob domínio deles, vai poder fazer o que eles quiserem O lá. homem, e vai ele poder tá caminhando. desmatar tudo, entendeu? Sim, o homem tá caminhando pra própria extinção, entendeu? Sim, Tipo a assim, gente contribui, né? Muito. gente, eu voltando pra Ribeirão, passando por Serrana, você vê aqueles negócios cheios de aquelas fumaçonas, assim, aquelas indústrias, Só me assim, envergonha no isso. meio do mato, assim, sabe? Não é. Gente, eu fico. Sério, eu não gosto Não, nem e é de simples olhar pro fato- lado, sabe? É nogento. Minha cidade não tem que falar. Eu fico mas a gente chateada. fala. Ó, é verdade. Em questão de jogar um simples papel gera tudo isso que você falou, né? A poluição e aí o cheiro, tudo. Enfim, não tá só concentrado só na Amazônia, só onde tem biomas grandes. Principalmente nas cidades Gente, urbanas. afeta Então, muito, olha. nas afeta, áreas urbanas. Afeta até o regime de chuvas do lugar. Entende? Porque assim, a chuva que cai aqui, a maior parte é vinda da Amazônia, entendeu? São as correntes que trazem pra cá. E quanto mais desmata, menos umidade, consequentemente menos chuva e mais crises hídricas no Sudeste, entendeu? E a gente já sofreu uma baita crise, né? Nossa, aqui em Ribeirão, principalmente, tanto Nossa, ficou assim. meses sem chover e esse tempo seco, tudo afetando a saúde e tudo mais. E justamente na indústria, né? Que a produção diminui. Então, assim, uma coisa gera uma consequência enorme, entendeu? Mas na foi o que economia, a em tudo. gente já falou também. Eles tentam resolver um problema por cima, sabe? Não vai na E causa, depois o que gera causou. vários- E daí eles vão tentando arrumar por cima e daí vai causando outros problemas. Então nunca vai outros chegar a problemas resolver. mais profundos, né? Mais... Exatamente. É que, tipo assim, quando entra em questão o dinheiro, o lucro, sabe? Não tem discussão, sabe? Exatamente. Você não interfere no É meu por isso que a lucro gente e vamos vê- que vamos, entende? A gente Não vê é assim medidas que cada funciona. vez mais capitalistas, né, sendo propostas, sendo feitas pelo governo da direita, e agora o Temer muito envolvido nelas, né? Então é isso. Desde a forma mais radical que a gente vê lá no Estado Islâmico, lá na Venezuela, até com essas simples propostas aqui que envolvem meio ambiente, que também é uma coisa muito radical, que muita gente não sabe, mas que afeta diretamente a população de todo brasileiro, né? De todo mundo. Eu também acho que assim, se for decretado, né, esse negócio da extinção da reserva nacional, mesmo que eles tentem depois reflorestar a área, vai gerar consequências irreversíveis, né, que vai contar Sim, a mineração, uma das piores consequências é os danos que ela causa no solo, né, e a contaminação dos rios, né, exatamente. fora Não- as espécies de animais que já estão em riscos de extinção e que vivem ali, que a gente né. tá perdendo muito. É o que você falou. Se é uma proposta que der errado, não tem como voltar atrás. Eles podem voltar atrás, mas vão ter perdido muita coisa. E esse fato de afetar a agricultura, de afetar o solo, reverte diretamente na economia, entendeu? E agora que ele tá voltando a crescer, tá começando a gerar emprego de novo, a gente tá começando a sair da estagnação, e aí
acarretar tudo de novo, né, essas mudanças econômicas. E aí eu queria ver a população que não se mobilizou, que não tem noção do que tá acontecendo, né? É que assim, o único argumento que ele usou pra fazer isso aí foi de que vai melhorar a economia do país, vai gerar mais empregos, né? Sim, é o que a Júlia falou, ele pensa no superficial do problema, né? Quer gerar emprego, tá? Mas e as consequências? Será mesmo que vai gerar emprego a longo É que prazo? assim, quem trabalha de garimpeiro trabalha em condições realmente difíceis, né? Nossa. Ganha Mas um salário miserável. foi igual eu Insalubres. disse, eles tentam resolver o problema por cima, eles não vão pensar assim, o que afetou a nossa economia? O que a gente pode fazer pra melhorar a causa desse problema? Entendeu? É vários problemas, assim, tem o problema da corrupção, o negócio desde o começo que eles tentaram esconder a crise e agora a gente tá nessa crise que a gente não consegue sair. Então, são vários problemas que Vai afetam. só aumentando, né? Vai ampliando tudo. É como eu falei, esse decreto que ele falou, né? Ele extingue cerca de 30% do total da área que pode ser explorada. Então, 30% você ainda acha que é pouco pelo tamanho da área. Mas, aos poucos, acho que a tendência é fazer com que ele fique sob o domínio de pelo menos metade da Amazônia, que é muita coisa, né? É uma área muito grande e só metade é capaz de afetar muito, de mudar nossos índices econômicos, índices da agricultura e tudo mais. E o que vocês acharam da mobilização, assim, dos artistas, né? Que postaram no Twitter, no Instagram, né? E muita gente chegou à sua própria opinião graças a eles. Na real, eu acho que tipo, se não fosse eles, nada disso ia ter ocorrido, do Temer voltar atrás. Por quê? Porque a população como um todo, ela fica quieta pra tudo. Então, assim, se não fosse eles que formam Dá opiniões, um estopim, falar... assim, né? Pra Porque, assim, começar. o povo brasileiro segue muito famoso, gente. Isso é Claro. verdade, né? Tipo assim, se eles Gente não muito influenciadora, fizessem... né? Não tivessem lá na linha de frente, sinceramente, a população não ia acatar o Temer fazer o que ele quisesse lá dentro. Infelizmente, né? Entendeu? Infelizmente, não é todo mundo Ver que a gente lê, assim. depende dessas pessoas pra enxergar a situação real do país. Porque se for ver, tem muita gente hoje ainda que nem sabe dessa situação. Gente que não lê editorias de economia, de política, lê o entretenimento, assiste TV, que é mais fácil o acesso, e aí fica sabendo através dos artistas. Que nesse caso é bom, porque eles estão mostrando o problema, né? Mas seria legal mesmo que todo mundo se conscientizasse do que está acontecendo em todos os setores do país, né? Para poder questionar, poder criticar e tentar mudar. Porque se a população não se conscientiza, é o que o Thales falou, ele não ia ter voltado atrás, né? Depois de tanta pressão, tantas críticas, não ia ter voltado atrás. E aí tentando que entra mudar. um outro problema. Por que a população não questiona? Porque ela não tem estudo. Por que não tem estudo? Porque várias reformas, o sucateamento do ensino público aí... A população... Uma coisa puxa gera a outra. Uma vez eu escrevi numa redação exatamente isso. A população, ela foi não instruída, mas ela foi instituída a permanecer, a ficar quieta. Então, hoje em dia, pra gente, é normal a população não falar nada, ficar quieta e deixar as coisas acontecerem. Do que, tipo, acontecer uma rebelião. Então, vamos supor, quando acontecem aqueles grandes protestos, todo mundo fica, nossa, olha lá, a população tá se mobilizando e tal. Porque é uma coisa normal hoje em dia ver a população lutando pelos seus direitos, correndo atrás do que Deveria ser comum, né? Sim. Agora vem a mais discussão de escola sem partido, né? Parece que instruindo mesmo a ficar calada. Então, por isso que é cada vez mais importante ler. Eu acho que ler pra você ter mais conhecimento, apesar E poder de... formar uma opinião. Isso, exatamente, né? Não poder acreditar em tudo que as pessoas falam, ser manipulado facilmente pela mídia, porque não é assim, né? Então, você tem que ter seu argumento, seu ponto crítico, porque se a gente meio que ignorar isso, aceitar todas as propostas, aí sim, eles vão ter domínio total sobre a população e vão fazer o que quiserem com o país, né? Mais alguém quer falar? Não. Não? Silêncio. Então vamos pro intervalo, então a gente volta no próximo bloco com outro assunto. Então, gente, fiquem aí com uma musiquinha, deem uma relaxada, que daqui a pouco a gente volta. Pra polemizar mais.
Tem vezes que a gente até se esquece que a vida é passageira e nem se sabe no que se transformou. Tem dias que a gente até se olha no espelho, não se enxerga nada, faz sentido que rumo tomou. Mas eu me guio com fé, me apoio no que amo, me ponho de pé, retiro as pedras desse destino do avesso que eu recomeço, eu sigo meu caminho. Mas eu me guio com fé, me apoio no que amo, me ponho de pé, retiro as pedras desse destino do avesso que eu recomeço, eu sigo meu caminho. Eu sei, a gente às vezes se engana, a mente fala, o corpo não acompanha, se acanha. Eu sei, a gente às vezes se estranha, a boca fala o que o coração não manda. Mas eu me guio com fé, me apoio no que amo, me ponho de pé, retiro as pedras desse destino do avesso que eu recomeço, eu sigo meu caminho. Mas eu me ponho de pé. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Boa noite, gente. Voltando com mais um bloco É que tá automático. do Polemizando. A nossa próxima pauta é agora sobre transexualidade. A gente decidiu pegar ela justamente por causa da cena da novela que estava sendo muito debatida. A Sim. Lê que ia fazer essa pauta, mas ela não pôde estar presente. Aí ela Beijo, me mandou. Saudades, hein, Então logo. vou ler o que ela me mandou. Para falar de transexualidade, primeiramente é preciso entender as diferenças entre gênero e identidade de gênero. Uma pessoa nasce biologicamente com um gênero, feminino ou masculino, um gênero atribuído segundo um órgão sexual e um aparelho reprodutor. Mas nem todo mundo se reconhece no seu gênero sexual biológico. Há pessoas que se identificam com o sexo oposto ao seu e querem ser reconhecidas como alguém que pertence a esse sexo psicológico, e não como o que dita a morfologia corporal. Segundo a Classificação Internacional das Doenças, elaborada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero juntamente... Transsexualidade é um transtorno de identidade de gênero. Porém, tal classificação está prestes a ser revisada para que não haja vínculo entre transexualidade e os transtornos mentais. Isso porque, para um transexual, não há possibilidade de melhora ou de deixar de sentir-se parte do sexo oposto mediante de um tratamento psicológico. O acompanhamento psicoterápico serviria juntamente para entender as manifestações desse conflito de identidade de gênero e aprender a lidar com o quadro para minimizar o sofrimento psíquico. Não há consenso sobre as causas da transexualidade. Há especialistas que a defendem como uma condição neurológica, podendo inclusive estar ligada a algum fator genético. Na vanguarda, a França já retirou a
o transexualismo, né, que seria a doença, da lista de transtornos mentais desde 2010. A tendência deve ser seguida por outros países com a revisão da classificação internacional das doenças. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre este tema. Eu fico imaginando, imagina a pessoa que é transgênero na década de 50, sabe? O quão difícil. Sim. Assim, Aí, se hoje já ainda é, aham. entendeu? E tipo Bom, assim. A gente tá falando disso principalmente por causa da cena da Ivana, né, na novela das 9, que mesmo quem não acompanha a novela foi obrigada a assistir. Eu assisti a cena, foi uma baita atuação. Sabe o que me. Foi Não, muito pode falar. elogiada. Não, e eu acho importante continuar falando sobre isso para as pessoas entenderem o que é, porque muita gente não entende, acha que é um transtorno psíquico, como você falou, outros acham que é mimimi, confunde com a sexualidade, não significa que ela necessariamente é lésbica, como foi falado na novela. Então, é importante pesquisar, é importante ler, para você não julgar e falar termos errados, né? Não entender aquilo e julgar de forma errada. Eu fico imaginando como uma pessoa não se sente no seu próprio corpo. Imagine o quanto que deve se incomodar pensando Doloroso, assim. nossa, assim, horrível. se eu olhar no Esse espelho e corpo falar, não é meu. É uma dor, assim, psicológica, acredito que deve ser maior que qualquer dor física, porque você não se É igual encontrar, quando entendeu? a Ivana na novela, ela começou a assistir os vídeos, né, sobre transgênero, né, sobre o que era, né. Foi quando o olhar dela de saber o que ela era, o que ela Eu tava tipo, sentindo, o que né? ela se tava identificar. sentindo, a cara dela de alívio. Então imagina a dor, a coisa que a pessoa deve se sentir, tipo assim, não é o meu mundo, Lógico. entendeu? E tem um processo até ela aceitar isso, até ela reconhecer e aceitar, né? Porque Sim. primeiro você fica falando quem eu sou, né? O que eu tenho. Então, assim, é um processo muito E, complicado. tipo assim, essa é uma pauta que não deveria ser discutida. Sabe por quê? Porque, tipo assim, ó, os humanos também são frutos da. Como eu vou falar? Da natureza. Assim. Logo, nós também vamos ter as nossas diversidades, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo deveria ser ok com isso, sabe? E não, eu fico chateado com isso de Eu verdade. também. Mas eu acho que assim, as pessoas julgam principalmente por não conhecer. Aquilo que é desconhecido, que é feito é manifestado pela minoria da população. Então, assim, tudo que é estranho, que é diferente, parece que as pessoas tendem a se afastar. Tipo, como se tivesse alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, também- mas a questão é você conhecer, Sim. né? E não se afastar. Primeiro E você também conhece. é aquela coisa, se eu não sinto, se eu não vejo, se eu não existe, entendeu? E não é assim. Não desenvolver empatia, né? Eu Não, acho que o papel da novela foi importante pra gente poder se colocar numa pessoa que vive aquela Sim. situação. Tanto no lugar da família, tanto no lugar da pessoa. Exatamente. Que tanto a família pra lidar com a situação e tanto no lugar da pessoa em assumir aquilo, de saber o que ela tá vivendo. Eu achei muito legal isso. Sim. E eu gostei, assim, do sucesso que fez a cena, porque, assim, entrou nos trending topics do Twitter, a audiência estourou. Então, assim, muita gente valorizando a cena das atrizes, né, da Maria Fernanda Cândido, da Carol Duarte, que foi uma interpretação maravilhosa. E pessoas, assim, a favor, falando que, assim, que tem que ser falado, tem que ser discutido, mostrado mais vezes, para que a população, que os telespectadores vejam que existe e aceite. Porque, assim, existe. Você tem que aceitar e respeitar, gostando ou não, né? A questão é essa, você mostrar para a sociedade que existe. Eu lembro também que além dessa cena da novela, né, teve uma reportagem no Fantástico que falou sobre isso, eu né? vi. Eles aham. falaram isso também, que pode ser, existe uma hipótese científica de que a pessoa já nasce assim, ela não se torna isso, sabe? É uma coisa do assim, cérebro da pessoa, a pessoa já nasce desse jeito. É psicológico. Tem gente que fala que é mimimi e tal. Tem gente que fala que é da tem criação uma- também, você foi criado de um jeito diferente, aí você acabou. Foi criado com um casal gay, vai ser gay, gente, acha um Ai, absurdo. gente, os bolsominions, né? Não. Só falam minionzices, né? Bolsonadas. Bolsonaros. Mas eu acho que já até tem uma explicação científica sobre isso. É que tipo que é o cérebro não corresponde à genitália, alguma coisa assim. Gente, Sim. isso é biológico e ponto. Não Então, há o que ser questionado. Não tente mudar algo que já existe, porque não tem A pessoa como. nasce assim, não tem uma solução, sabe? Então, a Sim. pessoa
Eu acho, assim, que é muito importante o papel que esse personagem, numa novela das 9, da Globo, que é uma audiência muito grande, muita gente assiste. Eu acho que é importante pra quem tá passando por isso, entendeu? Pra se aceitar e falar, por mais que tenha uma resposta negativa, né? O choque da família foi muito grande, não aceitam de cara. Mas, assim, mostra para os telespectadores que existe isso e que as pessoas têm que saber lidar. Eu acho que encoraja muitas pessoas, né? Como o Thales falou, que antigamente era muito mais difícil, né? Se hoje já é difícil a pessoa se assumir, a pessoa se mostrar para a família, imagina antes. Então, assim, eu espero que, com o passar do tempo, que isso se torne cada vez mais fácil, que as pessoas consigam se identificar com esses personagens e consigam se mostrar, ser quem elas são, né? Não ter medo de se revelarem. E além de encorajar as pessoas também, eu não sei onde saiu, acho que na mídia, que não sei quantas pessoas decidiram falar com seus familiares sobre Depois isso. disso, né? Mas eu também acho que foi um alerta para as famílias que têm pessoas assim, ver o quanto é ruim, sabe? Porque as pessoas... O quanto é difícil pra vítima, Quanto não é difícil pra pessoa chegar ali e falar assim, olha, não tô me identificando, eu não sei o que eu sou, eu não tô me sentindo bem no meu corpo. Uhum. E a família, eu acho que fica, tipo assim, ao ver a cena na novela, ao ver o tanto que a Ivana sofre nessa trajetória dela, ver, tipo, se colocar no lugar dela e ser mais Sim. receptível. Eles viram assim que na cena, falou, o que tá acontecendo? Você tomou algum remédio? Aconteceu alguma coisa pra você falar isso? Porque acha que é uma coisa de momento, mas ela passou por uma série de momentos, de crises, até ela chegar nesse ponto de entender e assumir que ela realmente é transgênero. Então é muito difícil, né? Então, até chegar nesse ponto. É aí que entra outro ponto, assim, uma porcentagem de depressão, ansiedade, doenças alimentares lá, né, bulimia, anorexia e afins. Uhum. Gente, é por causa disso, sabe? Imagina você ficar dentro de você, reprimido, recluso, você não poder falar o que você é, o que você se sente, mano. Não entender o que tá acontecendo com o Não se corpo. identificar no seu corpo. Sim, entendeu? Então, assim, imagina. Exatamente. Tipo assim, como eu falar, gente? É que eu tô puta de raiva por causa disso. Tipo assim, se todo mundo fosse tolerante, metade dos casos de ansiedade, depressão, Diminuiria, né? não iam existir, entendeu? Eu também acho. Assim, muita A gente... culpa é nossa. Com certeza. Acha assim, que é mimimi da sociedade, mas por que será que os maiores casos de depressão, de ansiedade acontecem com adolescentes? Porque é nessa fase que as pessoas estão se descobrindo, é nessa fase que começa a demonstrar e apontar esses sintomas de identidade de gênero, de se aceitar, enfim, tudo mais. Então, se a sociedade, como o Thales falou, tolerasse mais e aceitasse, ficaria mais fácil para todo mundo. E eu acho que diminuiria essa questão psicológica, sofrer muito menos. Então, assim, a dica que eu dou para quem tá passando por isso, quem ou a família que tem alguém não tá com dificuldade de aceitar, é você parar para pensar que quem sofre mais realmente é o transgênero. É ela que é a vítima da história. Não é, ai, coitada, ela é mãe de um trans. Não é ela a vítima, entendeu? Não é a mãe, não é o pai, é a pessoa que tá sofrendo tudo isso. Então, se coloca no lugar do outro e dê o apoio, porque não é fácil, entendeu? Acho que a pessoa precisa de uma terapia psicológica por muito tempo. E não tratar a pessoa como se fosse uma vítima de uma doença. Também não é uma Sim. doença. Não, é uma vítima de, tipo assim, ela tá sofrendo, ela tá... É um transtorno que acontece com minorias, por isso que é difícil. Sim, então, é pra Deve deixar apoio. claro que a gente não tá falando que a vítima é por ela sofrer com uma doença, é uma vítima do sofrimento que ela tá sentindo. Então, é ter um olhar mais, tipo... Um olhar mais empático, né? Como ela falou na novela, né? Falou pra mãe dela, imagina você no corpo do papai, né? Porque é uma mulher estando no corpo de homem. Tenta imaginar, né? Pra gente como é difícil. É o que acontece, né? Eles se olham no espelho e não se identificam, né? Querem mudar todo o físico, porque o psicológico já né? Eles já se sentem assim. Então não é fácil. Acho que é mais aumentar mesmo essa visão empática, como a gente vem falando há muito tempo aqui. Eu acho que diminuiria muito o sofrimento de cada um, sabe? Se sentir acolhido. E principalmente pela família, porque amigo nessa hora, muitos viram as costas, pessoas da rua, mas a família é quem tá do nosso lado em todas as situações. Então a gente quer ouvir um sim, principalmente da mãe e do pai, entendeu? Uma aceitação que é muito importante, eu acho. E o primeiro ponto, assim, pra gente caminhar pra
pra aceitação, pra tolerância, é assim. Não é frescura, entendeu? É questão de vida e de bem-estar. Sim. Chega de questão de mimimi, né? Como você Sim. falou, as pessoas não conseguem se colocar no lugar. Então, assim, você tá havendo um debate, uma discussão sobre transexualidade, sobre a comunidade LGBTI, com seus direitos. A pessoa fala assim, eu não faço parte disso, então eu não quero ouvir. E isso é uma ignorância que leva ao preconceito posteriormente. Pode ser que você não seja preconceituoso, mas a partir do momento que você desconhece, você cria ideias na sua cabeça que pode estar errada. E aquilo pode estar afetando alguém que faz parte desse meio, entendeu? Então conheça, leia, escuta falar sobre o assunto. Não ignore, porque isso tem na nossa sociedade, não vai deixar de existir. Com o passar do tempo, mais pessoas vão se assumir e os demais devem aceitar isso, tratar com normalidade, né? Pra gente seguir em frente nesse Mas Brasil. é isso. Eu também acho que, tipo, hoje em dia, né, é muito mais fácil pra pessoa que passa por isso do que antigamente, né? Que eu acho que hoje o preconceito Sim. é menor e a tolerância das pessoas é maior em relação a isso, né? As redes sociais ajudam muito a pesquisar, ver o que tá E- acontecendo. Que até pouco tempo eu lembro que falaram também que a Organização Mundial da Saúde classificava isso como um transtorno mental também. Sim, nem a ciência sabia explicar. Então, graças a todo o desenvolvimento, a gente tem esses recursos, né? A gente sabe que não é doença, profissionais sabem explicar melhor. Então, assim, não tem desculpa. Se você tá sofrendo, se você quer se informar, tem a internet, tem profissionais especializados nisso, psicólogos, então não tem mais o que E falar. não falando da Globo por ser a emissora que tá transmitindo a novela, mas eu achei muito legal o papel da mídia em divulgar isso. Tanto o papel da internet em colocar isso para discutir, tanto o papel da emissora em colocar isso no seu horário nobre. Exatamente. Assim como a Glória Pérez, ela faz em muitas novelas, né? Eu vi que ela discutiu tráfico de pessoas em Salve Jorge, ela fez o Clone, a questão do o É personagem... dela a novela? É. O Tarso, que era esquizofrênico. Então, assim, ela gosta de debater esses temas polêmicos, por isso que a gente tá aqui no programa, né? Então, eu acho que deve polemizar, sim, discutir cada vez mais. Por isso que eu sou a favor desses textos da Glória, né? Eu acho que De assim, mostrar mais. não devia nem ter que mostrar, assim, escancarar na sociedade. Mas já que a gente tem que falar, vamos falar da maneira certa. Exatamente. Porque, assim, antes não era falado, né? Como o Tomás falou, muita gente desconhecia. Então, hoje está crescendo muito, principalmente nas redes sociais. Você vê jovens. E as vítimas, elas entram nas redes sociais, vê alguém que se identifica... aliás, ela se identifica com pessoas que estão passando pela mesma situação. E aí que elas vão assumir para a família. Então, como é importante o papel das redes sociais, né? Porque é lá que a gente se encontra, né? Um simples seguidor do Twitter, né? Por exemplo, a gente segue gente que pensa mais ou menos da mesma forma que a gente, né? Da mesma idade, que gosta das mesmas coisas. Então, é isso que eles procuram nas redes sociais. Então, por isso que é super importante. Hoje está muito dinamizado, muito divulgado, né? Então, acaba facilitando para quem está passando por isso. Gente, assim, mas é isso. Se você conhece alguém, ajude, fale com ela, dê apoio, porque você vai fazer a diferença Com certeza. na vida da pessoa. E assim, todo mundo quer ser feliz. Então, não impeça a felicidade do outro, entendeu? Não seja egoísta a esse ponto. Todo mundo merece ser feliz, sendo o Lógico. que é, gostando do que gosta, entendeu? Liberdade, né? Sim. Todos têm. É como você falou, se ajudar é tão importante como uma questão de, sei lá, alguém tá com câncer, precisando de doação. Aí a pessoa vai lá e doa. Aí a pessoa quer dinheiro pra fazer essas cirurgias, né? De retirada de seio e tudo mais. Ah, não, isso aí é frescura, né? É uma questão estética. E não é tão importante quanto. Então a gente deve se movimentar, assim, e apoiar cada vez mais famílias. Acredito que para as pessoas mais velhas é mais difícil mesmo, né? Eles vêm com uma cabeça diferente da nossa, uma coisa mais fechada, conservadora. Mas, como eu falei, se você conhece alguém que é mais velho, que desconhece o assunto, fale com ela, converse, tenta mostrar que é algo normal, que você está ali disposto a ajudar, a conversar. Existem psicólogos e psiquiatras para isso, que eu acho super importante. Alguém mais quer comentar? Não, eu acho que é Não. isso, mas Tá aí. todo mundo quietinho. Mas o fim é isso, né, gente? Fica a reflexão e vamos todo mundo ser feliz sem Todo sem mundo julgar amar o ninguém. próximo, né? Sem apontar, ser menos intolerante.
E é isso, a gente vai continuar debatendo, tá? Então, já vou avisando que vão ter mais pautas como essa, não enjoem, porque acho que a cada dia tem um caso novo, então sempre vai ter algo pra gente acrescentar nas nossas discussões. Então, Vamos encerrar então, sempre vai ter. galera. Gente, muito obrigado pela participação. Assim, vocês são essenciais e amo isso, todo dá mundo. um like, fala aquela Dá um blogueirinha. like, Dá compartilha. um like, se inscreve no canal. Curtam a Rádio na Herp. É, Deixa seu comentário aqui dos temas que apertem vocês o querem sininho aqui em cima ver. para receberem notificações Gente, a gente tá no Facebook, tá? polemizando. Então, assim, Adicionem a gente no Facebook, vamos virar colegas. as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, tá? Por favor. No caso, tá em cima na descrição do vídeo. É Então, isso mesmo. É isso, gente. Beijão, boa boa noite. noite. E até a próxima segunda-feira com Tchau. mais um Polemizando. Beijo, até. Visite a página da Rádio Unaerp. www